E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre a emissão da nota fiscal de serviços, tá? Esse vídeo ele não é editado, então a gente vai fazendo, vai conversando, vai fazendo na prática. E o mais importante aqui é que no final a gente consiga emitir a nota de serviço. Eu vou falar um pouco sobre a nota de serviço. Ela é um pouco mais complicada que a nota fiscal comum, né? Por vários motivos. Então, vamos lá. Primeiro motivo, a nota fiscal comum, a NFE modelo 55, ela é padrão nacional, ela é difundida no Brasil todo. Então, se você gera um XML aqui e envia para a Cefaz, você pode gerar o mesmo padrão de XML para o Brasil inteiro para emitir para qualquer cidade, qualquer estado, porque ela é nacional. A nota fiscal de serviços não funciona dessa forma. A primeira peculiaridade dela é que cada prefeitura faz licitação para uma empresa de informática e contrata o serviço dessa empresa. E essa empresa desenvolve um sistema para emitir nota fiscal de serviço e disponibiliza na prefeitura, porque ele é um imposto municipal, né? Então, quem vai recolher o imposto é a prefeitura, ela escolhe a forma de recolher esse imposto. O que acontece é que cada prefeitura do Brasil pode contratar uma empresa diferente que vai desenvolver uma forma diferente de emitir essa nota. E não existe um padrão. Então, sempre que você vai emitir nota fiscal de serviço, você tem que olhar na sua prefeitura qual que é o sistema que eles adotaram para emitir a nota fiscal de serviço e se existe um web service, né? Então, quando existe um web service, aí você vai procurar sobre a documentação desse web service para saber como enviar os dados e receber a nota fiscal emitida. Como não existe um padrão, cada prefeitura tem o seu, e é meio frustrante assim, né, para quem desenvolve o sistema, porque o que acontece é que você praticamente não tem certeza se você vai conseguir atender aquela cidade ou não. E para cada cidade que você for atender, você tem que fazer um desenvolvimento completo de comunicação com o sistema que a prefeitura adotou. Existem vários sistemas, né? Então, assim, às vezes as prefeituras acabam adotando empresas que já são conhecidas no mercado. E é quando a gente tem um pouco mais de facilidade, para não dizer que existe, se é que existe facilidade, né, nesse trabalho, que é assim, por exemplo, tem a provedora Beta, aí milhares de prefeituras adotam a Beta. Então você aprendeu a comunicar com a Beta, você já consegue atender uma grande quantidade de cidades. E tem a Tema, que é a que eu vou mostrar aqui hoje, e tem milhares de outras. Por exemplo, tem cidade que não tem web service. A prefeitura de Florianópolis, por exemplo, é super frustrante, a gente não tem como emitir nota fiscal via web service, ou seja, via o seu sistema PHP. Você só consegue emitir nota fiscal lá se você baixar um aplicativo que eles disponibilizaram no site deles. Você baixa e você consegue emitir por aquilo. Então você não consegue, por exemplo, vender um sistema que diga: eu tenho integração com Florianópolis, eu consigo dentro do meu próprio sistema emitir a nota de Florianópolis para você. Não tem como. Existe até um serviço que eu encontrei na internet falando sobre isso e fazendo isso, mas eu não sei como eles fizeram, talvez eles tenham até algum convênio, alguma coisa assim, porque eu não encontrei forma de fazer através de web service. Se eu estiver enganado, deixa até nos comentários aí, mas Florianópolis eu não consegui. Bom, hoje eu vou fazer aqui uma comunicação com a cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e o provedor deles é a Tema, tá? Como eu disse, não vou editar o vídeo, então a gente vai começar as etapas, né, para conseguir comunicar com a prefeitura. Esse vídeo é bem grande, bem extenso, mas eu vou tentar mostrar tudo que eu fiz aqui para conseguir emitir nota fiscal de serviços para essa cidade específica e que isso sirva para que de base, né, para que possa ser utilizado para outras cidades, inclusive outras provedoras, que não seja a Tema, que seja a Beta, que seja qualquer uma outra. Bom, eu vou tentar descrever aqui os passos que a gente vai fazer. Tá? Basicamente, vou aumentar a fonte. Basicamente, a gente vai gerar um XML que a gente chama de RPS.
tá? Uma requisição provisória de serviço. A gente vai assinar o XML, tá? E enviar via web service. Tá? Depois que a gente envia, a gente consulta se ela foi autorizada pela Cefaz, pela prefeitura. Tá? Bom, eu vou tentar puxar da memória aqui o que eu acho que é mais importante para conseguir fazer isso. A princípio, existem grandes dificuldades, né? Por exemplo, como a gente não vai utilizar biblioteca nenhuma que nos ajude, a gente precisa, para cada etapa dessa, fazer tudo à mão, fazer tudo na unha, como eu digo, né? Você vai gerar um XML, como que você gera um XML? Então, para nortear um pouco, as prefeituras ajudam. Elas têm documentação, né, de como que funciona o web service deles e o que você precisa, mais ou menos, os padrões para você conseguir enviar da forma como eles querem receber para que você consiga emitir. Então, na prefeitura de Passo Fundo, eu consegui encontrar uma documentação, a provedora é a Tema, né? Então, ó, eu entrei no site da prefeitura de Passo Fundo, tá? E eu entrei na parte de NFSE. Então, praticamente todas as prefeituras que tiverem web service, elas vão ter um link em algum lugar. E eu entrei aqui e acabei encontrando isso. O trabalho não é fácil, porque você tem que praticamente descobrir cada peculiaridade de cada prefeitura. Então, você entra no site, você não sabe onde está o link, você tem que clicar. Bom, eu devia ter falado isso no início, mas esse vídeo ele é voltado para quem realmente entende de PHP. Tá? Eu não querendo falar que é difícil, mas eu digo que assim, você tem que ter um conhecimento avançado de PHP. Tá? Porque realmente vocês vão ver durante o vídeo que exige um conhecimentozinho que, para quem está iniciando, vai quebrar muito a cabeça. Mas eu vou tentar explicar com o maior nível de detalhe possível, até para quem talvez esteja começando agora, porque o objetivo é realmente passar da maneira mais fácil como fazer isso tudo. Né? Então, bom, na cidade de Passo Fundo eu encontrei o link aqui, eu entrei, e aí eu comecei a cair nessas telas aqui. Isso aqui já começa a ajudar quem desenvolve. Tem aqui, ó, desenvolvedores, né? Eu cliquei em desenvolvedores, começou a aparecer esses dados para mim. Então aqui eles falam, para você entrar no sistema, você tem que ter esse aplicativo instalado. Então eu acabei instalando os aplicativos que eles me pediram. Por quê? Agora eu começo aqui a dar as dicas, né, e os detalhes para que a gente realmente consiga atingir o nosso objetivo. Bom, quando um cliente chega para você e fala, eu quero emitir nota fiscal de serviço, o que eu já digo assim, a princípio de tudo? Você vai falar para o seu cliente, olha, eu quero saber qual é a sua cidade, o seu CNPJ, a sua inscrição municipal, porque esse número é importante, mas a primeira coisa que eu preciso é o seu certificado digital. Às vezes o cliente não vai querer dar, ele vai dizer que é uma coisa muito pessoal da empresa e tal, né? Mas é necessário. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir ter acesso ao sistema que a prefeitura disponibiliza. Porque se você tem acesso a esse sistema, você já está assim com meio caminho andado. Você lá dentro, tendo acesso ao sistema, você vê as notas que talvez ele já tinha emitido antes. Se ele não emitiu nenhuma nota, é muito importante que o acesso ao sistema esteja funcionando, porque se o acesso não funcionar, provavelmente você não vai conseguir nem trabalhar com o próprio web service. Então, é uma coisa que eu recomendo, eu uso no meu dia a dia, é assim, você quer emitir? Quero. Me passa o seu certificado digital, a sua senha, se for A1, né? Se for A3, eu entro remoto na máquina do cliente, entro no sistema dele, que é o sistema emissor de nota fiscal de serviço da própria cidade. Nesse caso aqui, eu vou fazer um exemplo, tá? Com esse cliente, eu tenho os acessos, eu tenho o certificado digital, tenho tudo, e eu configurei da forma como, inclusive, a Tema explicou aqui, tinha um manualzinho de configuração quer ver, ó? Eles deram aqui, ó, um manual de configuração para mim conseguir, isso aqui é só para mim conseguir entrar no sistema da prefeitura. Mas é muito importante você ter acesso a esse sistema, porque lá tem a lista de notas que já foram emitidas, tem mais dados da empresa que você vai acabar precisando utilizar, né? Então, bom, nesse caso, ele me deu todas essas informações que me ajudaram muito. Primeira coisa, eu vou ter acesso ao sistema só para mostrar para vocês. Então, eu vou olhar aqui na parte de consulta.
por prestador. Acho que eu já estava com ela aberta aqui, inclusive. Mas vou mostrar abrindo. A minha internet eu estou fazendo download, então está muito lenta. Se ela demorar muito, eu uso a página que eu já abri. A Thema, ela deu uma tela de login, onde ela só funciona se eu tiver um aplicativo Java instalado. Então, tem todo um processo para Thema, né? Mas, para outros, às vezes é até muito fácil. É um nome e senha que você coloca e você já entra no sistema. Aqui eu quero usar o certificado digital do cliente, que eu já tenho instalado na minha máquina. Para quem não entende, não trabalha ou de qualquer forma eu vou falar um pouco a respeito. Um certificado digital é um arquivo, né, .pfx, que o seu cliente vai enviar junto com a senha. Você vai clicar 2 vezes em cima do arquivo, vai seguir Next, Next, vai fazer a instalação, vai pedir a senha. E depois que você instalou o certificado digital, você vai ter ele no seu computador nessa lista aqui, ó. Eu vou até mostrar. Você vem aqui no iniciar, né, executar. certmgr.msc. Isso aqui, eu quero saber todos os certificados digitais instalados no meu Windows. Se ele não tiver instalado na máquina, você não vai conseguir ter acesso ao seu certificado, etc. Isso é para ter acesso ao sisteminha aqui, tá? Depois eu vou falar a respeito do certificado na hora que a gente for comunicar com o web service. Então, quando a gente abre isso aqui do Windows, ele mostra, ó, todos os certificados que estão instalados na minha máquina. O meu certificado desse meu cliente está instalado aqui. Então, acabou funcionando essa parte que é de fazer o login no sistema deles aqui, tá? A gente ainda não está falando sobre PHP, sobre geração de XML ainda. Mas está aqui, ó. Estou entrando no sistema, ficou verdinho aqui. Foi bem difícil conseguir fazer isso aqui ficar verde. Mas tá. Aqui dentro do sistema deles, cada prefeitura vai ter o seu, tá? Então você vai ter que realmente se virar para descobrir como que funciona o sistema. Mas na prática, o que eu acho muito importante é a gente conseguir ver as notas que eles já emitiram. Porque muitas vezes o cliente já emitiu notas. E com essas notas, você pode inclusive ver dados que você vai precisar para conseguir emitir inscrição municipal do cliente e alguns dados que ele já usa, por exemplo, alíquota do ISS. Qual que é a alíquota que ele usa? Se você pega uma nota que ele já emitiu, você não tem dúvida que é aquilo lá e pronto. Então, é bem mais fácil. Nesse sistema deles, eu vi que eles já tinham emitido várias notas e eu cliquei em uma e baixei o XML dela. Porque eu achei nesse sistema, consegui descobrir como é que funcionava e acabei baixando o XML. Quando eu baixo o XML, eu caí nisso, ó. Isso aqui é um XML de nota fiscal de serviço emitida já que o sistema deles me deu. Mas aqui é muito importante porque ele vai me dar dados que eu preciso do cliente. Então, uma coisa importante é eu saber em que número ele parou na emissão da nota. O tomador é quem tomou. Quero ver aqui. Tá, aqui é os dados do tomador, é quem pegou, né, quem recebeu o serviço. Então, ó, tem vários dados aqui muito importantes que a gente quebra a cabeça para descobrir e aqui já está falando. Quer ver? A alíquota dele, ó, ele usa uma alíquota de 2%. Tem empresas que usam 5%, tem empresas que usam 2%. Se você não sabe, é muito importante você baixar o XML do seu cliente, porque lá vai ter tudo que você precisa para responder todas essas questões que você vai precisar na hora que você for gerar o seu XML, na hora que você for gerar o seu RPS, né? Então, tá aqui um XML dele emitido com os dados. Uma coisa importante também, ó, vou já falar, item da lista de serviços. Isso aqui é um códigozinho que cada serviço prestado tem um código, né? Então, geralmente eles vêm assim, ó. Eles vêm 4.03 ou 1.02. É assim, só que aí aqui eles tiraram um ponto por algum motivo, tá? Mas é importante, se você quer ter uma base assim de qual serviço seu cliente emite, já vai ter o númerozinho do serviço aqui, mas isso você também pode buscar na internet e achar a tabela que fala, por exemplo, cada serviço tem um número, tá? Específico. Então, ó, vários dados muito importantes para emitir a nota. Sem esses dados você vai quebrar muito a cabeça e não vai conseguir preencher a nota para conseguir enviar a primeira. Só para fazer teste, né? Pelo menos em homologação, que é aquele ambiente onde não tem validade fiscal. Você pode emitir que ela não vai cobrar imposto nenhum. A gente vai fazer um teste aqui em ambiente de homologação. Então, depois que você baixou o XML, você vai ver os dados, vai tirar muita dúvida sua, vai facilitar bastante. Se não tem esses dados, aí você tem que entrar em contato com o contador da empresa e pegar esses dados, né? Mas aqui já facilitou muito a minha vida.
Então, fiz isso, tive acesso ao sistema, eu consegui entrar, é porque está funcionando, o web service provavelmente vai funcionar também, né? Então, vamos voltar lá para minhas ajudas aqui do próprio site da prefeitura. Eles têm aqui desenvolvedores, manuais, etc. Então, o que a gente acha aqui que ajuda muito? Vou abrir, eu acho que eu já tenho aberto. Vamos ver. Tá aqui. Eles dão os links dos web services, ou seja, para a gente conseguir comunicar com o nosso PHP e enviar, né, para eles. Eles dão os links de produção, que é válido, que é aquele que você emite e paga imposto. E eles dão os links de homologação, que você pode enviar à vontade, emitir um monte de nota, que é tudo teste, não vai ter validade nenhuma. Então, por exemplo, aqui tem um link do web service de homologação. Se a gente abrir ele, vou até abrir aqui. O que acontece? Isso aqui não é uma página, tá, gente? Isso aqui é um link de web service. É porque o nosso navegador, ele pega os dados e já meio que interpreta para a gente saber quais são as opções de serviços que a gente pode requisitar desse web service. Tá? E ele até formata bonitinho assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir no Internet Explorer para a gente ver mais ou menos como que ele mostra também, só para vocês terem uma base. Como eu disse, está bem lento aqui. Estou abrindo um link de web service de homologação num navegador. Ele provavelmente vai formatar para mim. Ó, formatou aqui, ó. Mesmo ficou muito parecido, inclusive. Mas isso aqui é as opções que eu tenho de comunicação com o web service deles. Tem várias funções, né, que eu posso utilizar. Tem a função de enviar a nota, o RPS, né, que é o nosso XML. A gente vai enviar utilizando essa função aqui. E eles têm várias outras funções que eles dão. Ah, você quer consultar e aí eles mostram como que funciona. Cancelamento, né, dados cadastrais e tem outras coisas. Isso aqui tudo são funções, então você envia dados para ele e recebe dados. Então você quer cancelar uma nota, você vai utilizar essa função aqui. Você quer emitir, você vai usar a remessa que está remetendo para eles. E outras funções, etc. Eu vou clicar numa aqui só para a gente ver. O nosso navegador, ele interpreta o web service e é essa forma que a máquina conversa, né? Então, tem um padrão onde eles dão várias funções de recepcionar o lote, recepcionar o RPS de forma limitada, ou seja, é um RPS menor. Tem recepcionar o lote de RPS normal, que seria com dados mais completos, tipo de endereço, etc. Então, tem várias formas de você enviar aqui e eles meio que elencam, né? Só que assim, desse jeito, né? Que é em linguagem de máquina, é XML e existem programas que interpretam isso, facilitam a gente a entender, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso. O que a gente precisa saber é que o web service está aqui e é mais ou menos aqui, ó, o endereço para você acessar esse web service é esse, ó. Tá? Com esse endereço, o nosso PHP consegue enviar dados para o servidor deles e receber dados. Tá? Como que a gente consegue trabalhar com web service no PHP? Eu vou mostrar. O PHP é muito fácil trabalhar com isso, porque ele já vem com todas as funções prontas, nativas. Você só precisa utilizar funções simples do PHP que você já está comunicando com web services. Então, aqui, por exemplo, eu posso buscar no meu computador aqui, eu vou até colocar para vocês terem uma base. Deixa eu ver se eu já não tenho aberto. Eu já tinha aberto. Eu vim aqui, ó, e coloquei como que eu faço para fazer uma comunicação SOAP, que é a comunicação com web services, né? Com PHP. Primeiro eu coloquei só isso no Google. E caiu numa página aqui, ó, a primeira página que eu achei, tá? Um cara num fórum em inglês, mas ele falando, eu estou com dificuldade e tal, eu quero comunicar com web service em PHP, como é que eu faço? E aí uma das respostas aqui, uma outra pessoa falando, como que você comunica com um web service, com um endereço web service, usando PHP? É muito simples. Você cria uma variável, SOAP cliente, e passa o endereço. Depois você cria variáveis que você quer enviar para o seu web service. Tá?
Aí você formata mais ou menos dessa forma como eles fizeram aqui, porque aqui tem parâmetros, ele enviou o contato assim, descrição, dados que ele está enviando para o web service. Ele criou um array aqui, tá? E está enviando dados para esse web service. Porque esse web service recebe os dados nesse formato aqui, tá? Então ele vai entender porque ele tem contato, descrição, etc. Aí ele pega, ó, e faz isso aqui, uma chamada de SOAP, tá? Isso aqui também já vem nativo no PHP. Essa chamada de SOAP, ele está passando todos esses parâmetros. Ó. Então você pode ver aqui o contato, que aqui ele está querendo gravar um contato que chama John, nesse web service, que provavelmente é um web service de salvar clientes ou alguma coisa assim, né? Ele está criando o John aqui, porque é uma classe, né, e tal, e está passando os dados para dentro dos parâmetros, aqui chama parâmetros, está aqui o contato, está aqui dentro. Aí ele pega esses parâmetros e envia para o web service aqui, ó, deixando claro que é um array, e aí usando qual função? A função x. Tá? Então, assim, não sei se está complicado, mas na verdade isso aqui para o web service é muito simples. A gente está pegando dados que a gente quer enviar para o servidor, para um outro servidor, né? E criando uma chamada e enviando esses dados e ainda falando qual função eu estou utilizando. Então, na prática seria assim, eu quero registrar o nome do meu cliente num servidor que não é o meu PHP, é um outro, através de um web service. Estou passando o dado, telefone, endereço e tal, e eu estou usando a função cadastrar cliente, né? E faço a chamada. Então, o que acontece? O web service vai receber os dados, vai responder, aqui ó, a resposta já está aqui, né? E a gente vai dar um print, né, que é um var dump, na resposta. A resposta provavelmente vai ser assim, se você enviou os dados corretamente, ele vai dizer, sucesso, foi registrado o seu cliente. Então, essa é uma chamada muito simples de web service em PHP. Tá? É assim que funciona para você conseguir conversar com o web service usando o PHP. A gente fala, bom, é assim que eu vou fazer no caso da nosso fiscal de serviço? Sim, muito, muito parecido, mas com alguns detalhes. Tá? E é por isso que esse vídeo aqui está sendo feito, porque esses detalhes que é a diferença. O web service da Prefeitura de Passo Fundo simplesmente não vai aceitar que você pegue o XML e envie ele de qualquer jeito. Para você conseguir ter acesso, a primeira coisa é que você faça uma chamada igual a essa, só que essa chamada ela tem que ser autenticada. Como que funciona? Ou é por nome e senha, porque existem várias formas de autenticar para você conseguir ter acesso a essa URL aqui, né, através das funções do SOAP, mas eles pedem que você autentique usando um certificado digital. Claro, porque é o certificado digital da empresa. Então, só vai poder enviar XML quem tiver um certificado digital comprovando que aquilo é uma empresa, que ela tem um CNPJ, etc. As empresas têm certificado digital, né? Modelo A1, que é o que a gente vai conseguir trabalhar com PHP. E para você conseguir fazer uma chamada SOAP autenticada, utilizando um certificado digital, é muito parecido com isso. Mas eu fiz aqui, ó, eu vim aqui no Google, não sabia como fazer, coloquei uma chamada SOAP para um cliente com certificado, com autenticação de certificado. Botei em inglês e achei um exemplo explicando aqui, ó, uma pessoa, estou com dúvida, não sei, está dando erro, como que faz para fazer uma chamada autenticada com certificado. Eles mostraram um pedacinho do código que a gente usa, mas é muito parecido. Bem aqui, na hora de fazer criar a variável que vai comunicar com o web service, você passa mais um parâmetro, que é o local onde está o certificado digital dentro do seu servidor. Então, você pega o arquivo de certificado digital, coloca no seu servidor, faz o upload, deixa lá numa pasta. E, além de você passar o endereço que você quer acessar, você também vai passar o certificado digital. Né? E aí você faz uma chamada, ó, SOAP, e coloca os dados do certificado digital aqui, ó, local cert, e informa o certificado. Dessa forma, como o certificado digital está aqui, o SOAP vai conseguir entrar nesse endereço, que só funciona com certificado digital, e vai conseguir consumir os serviços que tem lá, que são as funções, que é a função de emitir nota, função de etc. e tal. Então, o que acontece? Ah, tá, bacana, mas o meu certificado ele é PFX. Por que esse aqui é PEN? Porque você tem que transformar ele em PEN. Então, vou mostrar aqui como é que eu fiz, né? Eu vim aqui, ó, PFX to PEN. De PFX para PEN. Como que eu transformo o meu arquivo certificado digital que o meu cliente me deu de PFX para PEN? Vou pegar o primeiro que apareceu aqui no Google.
internet bem lenta. Você pode fazer, inclusive, essa conversão de várias formas, tá? Eu estou fazendo aqui através de um site online na internet, porque eu acho muito fácil. Eu coloco um arquivo e recebo outro. Simples assim. Mas é claro que você pode automatizar isso, entendeu? E tem várias formas, inclusive via código PHP para você fazer isso. Se você quer automatizar seu sistema 100%, você dá a opção para o seu cliente fazer o upload do certificado dele no seu sistema. Você recebe esse arquivo, transforma ele em PEM dentro do próprio PHP. É coisa que eu não vou falar como faz aqui, porque eu acho que já seria um outro vídeo. E você transforma ele em PEM. Aí depois você sai utilizando. Então aqui ó, é um site, né? Eu jogo o PFX aqui dentro, pego um arquivo PFX, puff, peço para converter em PEM e ele vai me pedir, depois aqui, ele vai me pedir a senha. Ó. Uma coisa assim, aqui. Ele vai pedir a senha. Eu digito a senha do arquivo aqui e converto. Ele vai me dar para fazer o download do arquivo PEM. É assim que eu fiz, achei muito fácil. E fiz manualmente, né? Mas claro que a gente pode automatizar isso, até porque deve ser automatizado, né? O seu sistema deve ser uma coisa que recebe o arquivo PFX, a pessoa digita a senha em algum lugar, salva tudo, já transforma, já faz o que precisa para quando for emitir, já está tudo pronto, configurado. Mas aqui nós vamos fazer manualmente, porque como eu falei para vocês, a gente vai emitir uma nota fiscal de serviços na unha, tá? Então, vamos lá. Esse era um exemplo, tá? Para conversar com um web service utilizando um certificado digital. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar o meu código que começa a fazer tudo isso. O trabalho que eu tenho aqui, as etapas, são pequenas, são só essas, tá? Então, ó, eu estou aqui no meu sistema, no meu servidor. E o que eu fiz aqui? É uma coisa importante, gente. Eu não vou passar o código, né, do que eu desenvolvi, nem nada, mas por uma questão de princípio. A gente ensina, não dá o peixe, né? A gente ensina a pescar. Então, eu vou mostrar tudo que você precisa para conseguir emitir uma nota fiscal de serviço, mas não vou passar o código nem nada, tá? Isso não inviabiliza você a desenvolver o seu sistema, não. Mas é muito importante que você saiba como funciona para você conseguir pelo menos ter um norte para desenvolver o seu próprio, né? Então, aqui o que eu fiz? Eu passei o endereço de onde está o meu certificado PEM, né? Só que na verdade ó, ele era PFX, eu transformei ele para PEM e puff, coloquei aqui do lado e estou utilizando ele. Fiz uma variável com onde ele está, esse dirname aqui serve para me ajudar a achar o endereço completo e daí eu só preciso falar o nome do arquivo. Passei a senha do certificado, criei uma variável para isso. E aí eu criei funções que fazem o que eu queria fazer. Então eu criei uma função que é de assinatura do meu XML, do meu RPS. Depois eu criei uma função só para transmitir, utilizando o SOAP e o PHP e tudo mais. E depois, se houve resposta, que é um protocolo que eles passam, eu faço mais uma função que é de consulta do RPS, que é para saber assim, primeiro eu enviei, né? Depois eu fico sabendo se ele foi realmente aprovado. E é nessa consulta que eu faço isso. Eu consulto um número que eu recebi na hora do envio e aí eu recebo uma resposta. Essa resposta aqui, quando a gente consegue tudo com sucesso, essa resposta é um XML da nota fiscal de serviços emitida e autorizada. Esse XML a gente salva, porque é obrigatório salvar. E você tem esse XML, então você está com a sua nota emitida. Tá? Então você conseguiu, teve sucesso. Bom, não estou mostrando as minhas funções, né? Nossa, como que eu fiz isso aqui tudo? Vamos primeiro na parte de assinatura? Então tá. Sem querer assustar, mas a parte de assinatura não é brincadeira. Bom, como que eu fiquei sabendo? Primeiro vamos a primeira coisa, mais simples. Vamos ver como que é um XML. Então o que eu fiz? Eu entrei no site da prefeitura. Aqui. Né? Entrei aqui desenvolvedores e aí eles me deram, olha, um arquivo de remessa de exemplo. Nossa, mas isso aqui me ajuda imensamente, sem isso eu jamais conseguiria. Eu abro o arquivo de remessa de exemplo e olha o que ele me dá. Ele me dá um lote, RPS e tal, com dados de exemplo de uma nota emitida. Vou pegar esses dados, vou copiar, vou jogar no meu editor e vou formatar
E eu quero fazer uma coisa aqui para vocês verem. Essa nota, ela já está emitida, ó, isso aqui não faz parte. Essa nota já está preenchida, né, com um XML todo que a gente vai ter que enviar. Só que ela tem uma coisa aqui, que são as assinaturas. Eu vou tirar essas assinaturas para não assustar tanto, porque elas vão ser feitas por uma função. Olha só, a gente tem que gerar esse XML aqui. Ele não é grande, tá? Esse XML é a RPS. É essa que a gente vai enviar para o Web Service, tá? Então, beleza. Eu tenho esse XML. Como é que eu gero um XML no meu PHP? Muito fácil. Isso aqui é uma string, tá, gente? Então, vamos dizer aqui que eu quero gerar um XML. Eu venho aqui, ó. Vamos criar um arquivo novo em PHP chamado criar XML. Aguardar a internet. Bom, eu faria assim. Meu XML é igual. Deixa eu ver se eu fiz certo. Escolhi esse aqui que é melhor. Bom, vocês concordam comigo que eu tenho um XML na minha variável agora? Eu tenho um XML aqui, ó. Né? Aí você fala, mas eu quero com os meus dados. Bom, tudo bem. Então você vem aqui, ó. Vamos ver a primeira coisa. ID do lote. Bom, se eu quiser, eu venho aqui e gero um ID e falo que ID lote, né? E aí eu venho aqui e falo que o ID do meu lote é igual a... né? Vocês concordam comigo que eu estou preenchendo meu XML? Simples assim. Então, ó, ele me deu o formato, já vai facilitar muito. E eu simplesmente gero um XML dinamicamente aqui, tá? E através do PHP. Então, foi assim que... Assim é uma forma de você gerar um XML bem rápido. Número do lote. Número lote. E aí eu venho aqui e preencho dinamicamente o número do meu lote. Posso inclusive buscar no banco de dados, né? Busco lá todos os dados e tal, jogo nas variáveis e preencho meu XML. No final eu pego isso aqui tudo e salvo no arquivo, né? Que é um file put contents, né? Acho que é assim, mais ou menos. Dá uma buscazinha lá no Google e grava esse arquivo no HD. E aí você tem um XML preenchido. Então é assim que gera o XML, muito simples. Esses dados aqui, mas e a alíquota? O valor do ISS, qual que é? É a alíquota multiplicada pelo valor do serviço. Mas qual alíquota eu vou usar? Eu vou usar de 25%, eu vou usar de 2,5% ou de 5%? Por que eu sei que é a de 2%? Porque eu já fui lá no meu cliente e vi que era de 2%. Então, eu venho aqui e coloco a alíquota de 2%. Gero esse XML aqui, que é um RPS, é uma requisição para ser gerado a nota fiscal, né? Então tá. Gerei, salvei. Eu tenho o que agora? Eu tenho um XML assim, ó. Tá? É mais ou menos exatamente igual. Vamos até ver se tem alguma diferença. Ó, para a gente não dizer que tem, ele tem um cabeçalhozinho que eu não tinha ali naquele exemplo, mas com certeza tem que ter em todo o XML, que é um cabeçalho, e depois ali para frente, ó, o formato é igual, tá? Ó. E vocês podem ver que não tem a assinatura aqui no meu, da mesma forma como o que eu estava criando aqui, o que eu utilizei o formato deles, não tem. Aqui eu já coloquei os dados manualmente também, não fiz busca em banco de dados nem nada, estou fazendo manualmente. E preenchi, ó. O que eu preenchi? Preenchi dessa forma, coloquei o número do lote. Eu sempre procuro colocar o número do lote igual ao número da nota, porque o número da nota é uma coisa, o número do lote é outra, tá? Porque um lote pode ter várias notas dentro, né? Mas a gente, na prática, para simplificar, a gente só envia uma nota dentro de um lote, que já vai facilitar tudo. Se você quiser depois se aventurar em enviar vários dentro de um lote só, por sua conta e risco. Mas eu faço assim que é bem mais simples, tá? Então, tá aqui. A série, onde que está a série? A série é NF. Tem várias formas de série, tem gente que coloca única, escreve única,
Tem gente que usa série com número, né? 1, 2, 3. Tem várias formas. Depende da prefeitura, né? Mas tá. Preenchi, coloquei o valor do serviço, tal, calculei o ISS, coloquei as formas. Se eu tiver dúvida com isso, tira com o contador. Dados do prestador, o CNPJ dele, a inscrição municipal, é importante ter. Dados do tomador, quem tomou o serviço, no CPF da pessoa, o nome, onde ele mora, etc. e tal. Tá aqui a nota fiscal de serviço preenchida, pronta para ser enviada. Eu tenho certeza que o formato está correto porque eu vi um exemplo deles, então não tem como dar erro, né? Porque o problema é você conseguir validar isso aqui, né? Fazer um formato que a Cefaz aceite. Se você errar qualquer coisa aqui, não funciona, tá? Uma letra faltando não vai validar. Então tem que ser o formato corretinho para que o sistema lá entenda o que você está enviando. Geramos o XML? Geramos. Vou voltar aqui para o meu exemplo. Eu tenho um XML gerado. É o RPS2XML, que é esse daqui, tá? Tenho o meu XML, está aqui prontinho e preenchido. Quero enviar ele. Primeira coisa que eu tenho que fazer é que eu tenho que assinar o meu XML. Você fala, meu Deus, como é que eu assino o XML? E o que é isso? Assinar um XML nada mais é do que aquilo lá, ó, que a gente estava vendo antes. É quando você pega esse arquivo que está aqui, com esse formato, ó, ele está desse jeito, né? E você adiciona tags de assinatura nele. E tal, e aquela tag daquele tamanho lá que vocês viram. Aí a gente fala assim, mas como é que é gerado isso? É gerado através de funções automáticas. Você não vai conseguir fazer isso na mão, senão é impossível. Então, na prática, ele vai ficar assim, ó, Ctrl Z. Você tem que conseguir fazer o seu XML, ter essas tags de assinatura. Dá até um pouco de preocupação de vê-lo, né? O pessoal olha para eu fazendo isso aqui e fala assim, uai, o que é isso? É aquele filme do Matrix? Como é que você consegue ler isso tudo? Eu falo para eles que eu entendo tudo. Eu falo, isso aqui eu sei tudo o que é isso aqui, ó. Eu entendo tudo. Sei nada, isso aqui foi gerado automático, tá? Por uma função do PHP. Mas tá, ó. Assinatura aqui e assinatura aqui. Por quê? Por que está assinado duas vezes? Porque essa prefeitura, ela pede que você assine a nota que está aqui dentro, que é aqui, ó, o RPS, dentro da lista de RPS, porque pode ter vários, né? E depois que você assinou o RPS todo, essa assinatura ela é gerada com base nos dados que estão aqui em cima, tá, gente? Então você passa esses dados para uma função e ela gera uma assinatura que garante que esses dados aqui não foram corrompidos, não foram alterados manualmente, etc. É para isso que serve a assinatura. Então, além de ter a assinatura da RPS, que é a nota que está aqui dentro desse lote, essa prefeitura também pede que seja assinado o próprio lote. É por isso que tem duas assinaturas. Tem prefeitura que não pede isso, tem prefeitura que só pede para assinar só o lote. Então você põe um monte de notas aqui dentro e assina só o lote. E tem prefeitura que pede para assinar os dois, tem prefeitura que pede para assinar só um, e tem prefeitura que pede para não assinar nenhum, e por aí vai. Então, esse daqui eu acabei descobrindo que ela pedia os dois, até porque eu vi o exemplo e vi que tinha duas assinaturas. Tem uma tag de assinatura grande aqui e tem outra aqui. Tá. Agora eu vou dar o pulo do gato, que eu acho que é a parte mais difícil para emitir uma nota fiscal de serviço, que praticamente ninguém consegue. É conseguir fazer essa assinatura, né? Então, o que eu fiz? Eu fui procurar sobre assinatura no Google. E eu acabei encontrando uma biblioteca que assina XMLs. E ela já vem pronta, em PHP. Então eu coloquei no Google, comecei a procurar e achei essa biblioteca aqui, ó, tudo em inglês, desse cara, ó, o Rob Richards, XML SecLibs. Ele desenvolveu uma biblioteca em PHP para segurança de XMLs, aonde o que ela faz? Essa biblioteca escrita em PHP para trabalhar com XMLs encriptados e assinados. O autor é o Rob Richards. Bom, ele desenvolveu essa biblioteca que assina o XML para você. Eu olhei isso, nossa, vou tirar proveito disso, é isso que eu preciso. Fiz aqui o download, ó, baixei, tá? Joguei lá no meu servidor e comecei a estudar essa biblioteca dele. Essa biblioteca me ajudou muito porque eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. Então, na biblioteca dele, ele até fala um exemplo aqui, ó, como assinar um XML. Você
pega o seu XML, vou tentar simplificar, tá, gente? Você pega o XML que você tinha, então era aquele RPS nosso que não tem as tags de assinatura ainda, o RPS simples. Você passa alguns dados falando aqui, algumas informações que às vezes você quer adicionar na assinatura. Fala o formato de assinatura que você quer fazer, porque tem vários tipos de formato de assinatura. Chave privada, aqui eu acho que ele está criando uma chave, se duvidar... Ah, não. Tá, ele usa isso aqui, mas a gente talvez nem use. Eu vou até mostrar como é que eu fiz o meu exemplo. Aí ele fala... Ó, ele pede o certificado, porque como é que você vai assinar sem o certificado? Então, você passa o arquivo de certificado para ele, para essa biblioteca dele, assina o XML, adiciona mais alguns dados aqui de associação e tal, do certificado, e etc. E no final, ele adiciona a assinatura dentro do elemento, né? Então, ele pega tudo que ele fez, aqueles dados lá, gerou, joga dentro do próprio XML, porque eles precisam estar lá dentro, como vocês viram, e depois ele salva o arquivo já assinado. Tá? Esse aqui é um exemplo que ele deu, eu tive que ler, estudar e entender para mim tirar proveito dessa biblioteca dele e não ter que fazer tudo na mão, porque eu acho que seria impossível eu fazer isso na mão. Eu desistiria totalmente, porque realmente seria muito trabalho. Então, essa biblioteca aqui é o pulo do gato, foi aonde eu consegui tirar proveito assim e ir lá na frente, senão seria praticamente impossível. Baixei essa biblioteca e criei uma função para assinar o meu XML. Tá? Vou mostrar aqui. Essa função de assinar XML está tirando proveito totalmente daquela biblioteca lá do Richard, Rob Richard. Então, o que eu fiz? Eu incluí a biblioteca dele aqui no meu cabeçalho, tá? Fiz o download dela, ó, joguei numa pasta aqui, ó, NFSE, aqui vendor e tal, Rob Richards, né? E ele tem uma coisa aqui que já adiciona tudo automático. Eu fiz a instalação via Composer, tá? Mas eu acho que fazendo o download também funciona. Então, o importante é você conseguir fazer um include dessa biblioteca dele no seu projeto. Incluir e já sair dentro dessa função aqui, tirando proveito da biblioteca do Rob Richards. Você pode ver que a assinatura que eu fiz foi praticamente igual ao exemplo que ele deu lá, só que eu limpei, né, e tal. Então, eu crio o documento, eu faço a leitura do meu arquivo XML, porque eu passo o meu XML para essa função. Faço alguns dados que ele me deu lá de automático. Eu sabia que o tipo de assinatura era esse, então foi esse que eu utilizei. Eu sabia que o formato que eu tinha que utilizar era o SHA1, porque, se eu não me engano, no próprio XML de exemplo, tem SHA1 aqui em algum lugar, tá aqui, ó, dizendo que a assinatura era essa. Então eu acabei indo lá e descobri que dentro dessa biblioteca dele, porque eu entrei no código e olhei, ele tinha a opção de assinar com isso. E aí eu acabei conseguindo utilizar ela. Outros dados que eu vi era assim, por exemplo, ó, isso daqui era uma coisa que tinha que aparecer na assinatura e a primeira vez que eu fiz não tinha, né? Então eu vim aqui e descobri, ó, que tá vendo aqui, ó, transforma o algoritmo e tal, e precisava dessa informação dentro da assinatura. E não tinha. E aí eu descobri que para passar isso para dentro da assinatura, nessa biblioteca dele, basta você fazer isso. Você passa através desses formatos aqui dele e tal. Outra coisa muito bacana que tinha na dele era assim, forçar a URI, não sei porquê, mas aqui, ó, tem uma parte que, em algum lugar aqui, tem um lugar onde fala assim, mostrar o URI. Aqui, ó, URI. Tá vendo isso aqui? Sem isso, não validava. Ficava faltando essa informaçãozinha, assim, URI igual e uma informaçãozinha aqui dentro. Ele não gerava essa tag por algum motivo. A biblioteca dele, né? Assim, eu assinava meu XML, ele colocava esses dados aqui dentro. Só que eu vinha comparar com esse exemplo que tinha dado na página e via que o RI não tinha. Estava em branco, não aparecia isso. E eu tentava enviar e ele falava justamente algo a respeito disso. A própria Cefaz retornava, porque está faltando uma informação na assinatura. E eu quebrei um pouco a cabeça até descobrir que ele tinha um parâmetro só para colocar aquele URI lá. Então, assim, essa biblioteca dele, sinceramente, salvou tudo. E aí eu coloquei o true aqui e ele colocou aquela informaçãozinha para mim na assinatura. Fora isso, eu fiz o passo a passo da forma como ele explicou no exemplo. Passei o meu certificado para ele, pedi para assinar, adicionei esses dados aqui do certificado, né?
adicionei a assinatura no documento, que é o documento XML, e depois pedi para ele me retornar o XML em string mesmo. Então, assim, eu recebo o XML nessa variável aqui, tá? XML assinado. Eu não estou salvando no HD, não. Eu só pego ela e assino e recebo aqui. Porque essa função, se você não falar aonde você quer salvar, ela só retorna. E aí eu peguei o XML e retorno na minha função. Então eu criei uma função só de assinatura que fez todo o serviço para mim. Utilizando totalmente o exemplo desse Rob Richard lá. E utilizando essa biblioteca dele. E aí, ó, assinei o meu XML. O que aconteceu depois que eu fiz isso? Depois que eu fiz isso, aqui na minha parte de XML assinado, eu só passo o meu XML para essa função e essa variável aqui já fica com o meu XML assinado. Então, o meu XML que antes era assim, um XML simples, passa a ser assim, tá? E aí eu comparei, né, os dados e tudo e vi que a minha assinatura estava perfeita, exatamente igual, com os mesmos formatos, com os mesmos dados, tá? E esses aqui não, porque eles são gerados aleatoriamente, com base num cálculo muito complexo. Mas eu vi que a estrutura estava igual. E quando eu vi que a estrutura estava igual, eu vi que eu tinha assinado da forma correta, né? Com tudo mesmo, SHA, tudo isso aqui, esses dados, dados de transformação, não sei o que é, mas precisa. Então, bom, gente, é para isso que serve esse vídeo, tá? Para dar um caminho das pedras que talvez você levaria aí muito tempo ou talvez nem conseguiria, porque realmente é bem complicado se chegar até esse ponto. Mas fazendo, quebrando a cabeça, eu consegui chegar até aqui. Bom, assinei meu XML. O que eu preciso fazer agora? Transmitir o meu XML, tá? Eu preciso enviar ele já está assinado, a Cephas vai aceitar. Como é que eu faço para transmitir? Bom, eu sei trabalhar com web service. Eu vi o exemplo lá, né, de como enviar as coisas através de web service. Então eu fiz uma função que recebe meu XML assinado, junto com o certificado e a senha. E isso já me retorna um resultado se eu conseguir enviar ou não. Vamos olhar a minha função? É a minha função de enviar aqui, ó. Olha que bacana a minha função de enviar. Eu preencho uns dados aqui que é para onde eu quero enviar. Eu quero enviar para aquele endereço lá que a gente estava olhando, lembra? Ele tem aqui remessa porque eu quero enviar uma remessa, então eu fui nessa função, fui nesse endereço. Coloquei isso aqui na frente porque precisa. Isso aqui são só variáveis que eu estou preenchendo, tá? Então eu preenchi para onde eu vou enviar. Esse endpoint precisava desse jeito, eu coloquei. O certificado é o nome do arquivo e a senha do arquivo. Para mim conseguir enviar usando o SOAP Client, né? SOAP Client, que é do PHP, eu precisava parametrizar ele com opções. Vocês lembram que eu mostrei lá no exemplo que ele uma das opções que a gente precisava era informar o certificado, né? Porque sem o certificado a gente não consegue acessar essa URL aqui de forma autenticada. Fora isso, ainda tinha alguns outros dados que eu acho que eu peguei em algum outro exemplo, tá? Não, talvez não tenha sido aquele exemplo, mas no final, ó, com esses dados, dessa forma aqui, funcionou, tá? Então, além de eu passar o endpoint aqui, que precisa estar aqui, local, dizer que era para manter ativo, então eu falei true, traçar, não sei o que é, mas isso aqui estava num exemplo, tá, gente, que eu peguei na internet, talvez era um exemplo mais completo do que aquele que eu achei ali por acaso. Mas eu não descobri isso aqui sozinho, não. Eu fiz testes e acabei pegando um exemplo que funcionou, que tinha esses dados assim, dessa forma. Achei tudo no Google, tá? Então, ó, passei o certificado, passei o password aqui para minha conexão que eu quero fazer com web service. E aí eu faço um try aqui, porque se der erro, eu pego o erro depois, né? Mas aqui, basicamente, é aquele mesmo exemplo que a gente estava vendo lá. Eu crio um cliente SOAP, que é para comunicar com o web service, passo todos esses dados aqui para ele, passo o certificado, passo senha, passo o endereço, passo tudo e falo a função que eu quero utilizar. Lembra que dentro, aqui, quando a gente abriu lá no Internet Explorer, tinha várias funções. Uma delas era a recepção de lote limitado. Pois é, era essa que eu estou utilizando aqui agora. Então eu vou utilizar a função de recepção de lote limitado. Para falar que eu quero usar essa função, eu uso desse formato aqui, é um array chamado argumento, coloco ela e agora aonde vem aqui a parte mais importante. Eu estou querendo utilizar essa função.
eu falo que eu quero essa função e eu passo o XML para ela. Tá? Então, assim, meu Deus, é complicado? Bom, um pouco, mas é assim que funciona. Você quer utilizar essa função, depois que você se autentica, né, passa todos os dados de autenticação, você passa os dados que você quer para a função. Essa função só recebe um dado, ela só recebe o XML. O XML assinado, se não for assinado nem adianta. Então, eu assinei meu XML, eu estou passando meu XML completo para essa função aqui. Tá? Que eu, inclusive, passei lá, né? Beleza. Tá aqui meu XML, opções eu deixei em branco e eu faço a chamada SOAP call. Da mesma forma que a gente tinha visto naquele exemplo lá, tá? Bom, não fui eu que desenvolvi isso, eu puxei da internet, achei um exemplo mais completo que eu falei e acabei conseguindo fazer assim. Então, dessa forma aqui, eu consegui enviar o XML para o meu servidor. Quando ele envia, ela dá uma resposta para mim. Eu pego essa resposta e salvo numa variável result. E eu fiz dessa forma aqui, mas pode ser de várias outras formas. O resultado sempre vem em formato XML, tá? Então, o que acontece? Vem um resultado lá. Você envia isso aqui e recebe um XML de volta. Esse XML é o servidor da prefeitura de lá falando alguma coisa. Então, se der erro, se o seu XML estiver errado, se o certificado estiver errado, qualquer coisa estiver errada, ele vai retornar falando, olha, erro de autenticação, não foi possível, etc. Ou então, ele vai retornar sucesso, né? Então, na resposta aqui, result, eu fiz várias verificações aqui e tal, eu fiz assim para ficar mais fácil para mim. Na prática, o que eu fiz? Se eu conseguir um resultado que não seja falso, ou seja, em branco, porque não deu erro na comunicação, eu retorno ele e ainda transformo para array, tá? Mas o que eu fiz? Eu recebi o XML e estou transformando para array, porque aí eu consigo ler os dados bem mais fácil. Aí eu tenho uma funçãozinha aqui, ó, só para transformar XML para array. O PHP simplesmente faz tudo, ó. O PHP tem uma função só para isso. Eu transformo de XML para array com esse simple load string aqui. Eu leio o XML todo, encodo ele em JSON, tá? E depois transformo de JSON para array. Olha que maravilha. E com 3 linhas eu transformo meu XML para um array. O que isso me ajuda? Fica muito mais fácil ler o XML. Muito mais fácil. Eu consigo acessar ele dentro do PHP via array, né? Então, eu recebi o meu XML. Se ele não é falso, ó, se ele não é em branco, se não deu erro nessa comunicação, é porque eu recebi um XML. E aí eu simplesmente transformo esse XML para array e retorno na minha função, que é a minha função de transmitir. Tá? Porque aí eu vou querer ler o que eu recebi, né? E a forma mais fácil de ler é através de array. Bom, ó, gente, se eu estiver sendo muito repetitivo, é porque eu tento fazer uma explicação mais aprofundada possível. Então, às vezes, para quem já entende um pouco, fica assim, poxa, anda logo, o vídeo vai ter 2 horas. Mas, para quem não entende, não conhece, isso aqui é talvez a diferença que vai fazer com que ele consiga emitir a nota. Então, por isso que eu sou assim repetitivo ao extremo mesmo, tá? Bom, olha só a minha função de transmitir. Tá aqui, ó, a minha função. Eu disse que eu não dou o código, mas se você quiser copiar, você copia. Mas eu não vou dar o código, eu não vou enviar por e-mail, tá? Mas tá aqui a função. Então, para transmitir, eu faço tudo isso, envio tal, faço a chamada e, no meu caso, eu preferi pegar o resultado que eu recebi da prefeitura e transformei num array para ficar fácil para mim ler. Para mim transformar, eu usei uma outra funçãozinha. Então, ó, quando eu enviei, transmiti o meu RPS aqui, eu recebi um resultado. Esse resultado, eu faço uma checagem da seguinte, porque eu vi, a primeira vez que eu enviei, eu vi a resposta. A resposta que eu recebi era um XML, que quando dava erro, ele vinha escrito assim, erro, tal, tal, tal. Mas quando não dava erro, quando dava sucesso, o XML vinha com um protocolo dentro dele. E inclusive maiúsculo, né, e tal. Então, o que eu fiz? Eu pego o meu resultado, que é um XML que a Cefaz de lá me deu, transformo em array. E aí eu faço uma verificação. Eu recebi protocolo? Veio esses dados para mim? Se veio o dado de protocolo é porque foi sucesso. Então eu faço essa aqui, ó. Se o meu resultado protocolo não for empty, se ele não for em branco, então é porque deu sucesso, porque eu recebi um protocolo. Aí eu vou fazer uma consulta desse número para saber se a nota foi autorizada, tá? Então, voltando aos passos que a gente tinha falado no início, primeiro eu envio e depois eu consulto para saber se foi autorizada. Então, eu fiz aqui, ó,
Veio o protocolo? Veio. Nossa, já é meio caminho andado. Quase sucesso. Eu tenho protocolo? Tenho. Agora eu posso consultar minha RPS para ver se foi emitido. O que é consultar o RPS? É novamente ir lá conversar com a Cefaz através do Web Service, tá? Vamos só olhar aqui o Web Service. Tem alguma coisa de consulta aqui? Aqui é na remessa, né? Tá limitado, tal, response. Eu acho que aqui não vai estar consulta, mas eu vou voltar. Consulta, tá aqui, ó, NFC consulta. Eles têm uma função para consultar, para mim saber se foi emitido. E aí tem consulta NFE, consulta por RPS, situação do lote. Ó, consultar situação do lote. Provavelmente é essa função que eu quero utilizar. Será que foi essa que eu utilizei? Vamos lá olhar. Vamos olhar minha função de consulta. O que eu fiz? Eu criei uma função onde eu passo o CNPJ, porque ele pede, tá? Vamos ver se aqui está falando. Aqui não fala, tá? Mas eu achei, em algum lugar, eu achei falando que precisava desses dados. Então, eu estou passando. Eu passei o CNPJ, a inscrição municipal, o protocolo, porque eu quero saber se essa nota foi emitida, o certificado e a senha. Simplifiquei tudo numa função para mim. Vamos olhar minha função de consultar? Vamos lá. Consultar RPS. Olha aqui minha função. O que essa função faz? Mesma coisa que a de enviar, porém agora eu estou enviando um pedido para saber se a minha nota foi emitida. Agora eu não estou enviando XML mais, eu estou enviando só um protocolo para saber se foi emitido. Se for, ele vai me dar um sucesso. Onde eu busco? No endereço, só que agora com a função consulta. Ó, tá? Aí eu coloquei endpoint igual, certificado e senha, porque todas as comunicações têm que ser autenticadas com o certificado. Não adianta querer fazer senha que não funciona. E aí, na função de consulta, que eu acredito que esteja no exemplo deles aqui, da Cefaz deles. Será que eu vou achar de novo? Eu gosto de ser sempre bem visual. Estou com dificuldade de achar. Tá aqui. Nos exemplos que eles me deram, aqui em algum lugar tinha um exemplo de consulta, quer ver? Que foi aonde me facilitou a vida, porque senão, meu Deus, eu ia ter que... Como é que eu ia fazer essa consulta sem saber o formato, né? Ó, retorno, onde é que tá? Arquivo retorno. Olha, se eu não achei aqui, eu vou ter que... Agora eu vou até pedir desculpa porque eu não lembro onde que eu achei esse formato. Mas claro que foi nas documentações deles, tá? Só que eu não estou lembrando agora. Mas, para mim conseguir consultar, eles me passaram um formato. E o formato era esse, ó. Para mim consumir o serviço de consulta, eu tinha que gerar um XMLzinho. E o XML só precisava falar quem era, que era o CNPJ, a inscrição e o protocolo. Bem simples, né? Muito parecido com aquele XML que a gente enviou lá. Só que esse aqui é pequenininho e ele só tem esses dados, ó. É muito fácil consultar. Com esse formatinho aqui eu consegui passar o que precisava. Provavelmente está na documentação, né? Como gerar com esse formato específico. E aí, ó, depois que eu tinha o XML gerado, para mim conversar com o Web Service, eu fui lá, fiz a autenticação da mesma forma que eu fiz antes. Aqui meu try para ver se deu erro. Crio uma comunicação SOAP, passo os dados e falo que eu quero utilizar a função de consultar lote RPS, que é aquela função que está aqui, ó, consultar lote RPS. Olha a função aqui, tá? Vamos ver se está aqui. Se duvidar, gente, o formato que eu precisava estava aqui dentro, mas meio complicado de falar agora. De qualquer forma, eu passei os argumentos com o XML da requisição aqui dentro, né? Que é esse XML aqui, onde eu precisava falar para o web service deles. Bom, eu quero consultar e o CNPJ é esse, a inscrição é essa e o protocolo é esse. Essa nota foi emitida ou não? Me diga. Aí eu faço a chamada da mesma forma que a gente fez do envio, tá? E recebo uma resposta. Tá aqui. Quando eu recebi a resposta, ela simplesmente faz o seguinte. Se a nota foi emitida, ela responde com o XML da nota fiscal de serviços completo.
Ou seja, você tem um XML na nota fiscal de serviço é porque a nota foi emitida e você conseguiu sucesso total na emissão da sua nota. Se você consulta e retorna qualquer outra coisa, é porque não deu erro, deu rejeição, estava faltando alguns dados, ou então o formato não estava correto, ou então a assinatura estava com problema, alguma coisa desse sentido. Então essa minha função aqui, ela faz essa consulta, tá? Do protocolo e descobre se minha nota foi emitida ou não. E na resposta, a Cefaz de lá escolheu me dar na resposta o XML completo da nota emitida, caso tenha sido a consulta com sucesso. E foi isso que eu fiz. Eu retorno aqui nessa minha função o XML completo para mim. Então, olha que beleza. Vamos dar uma recapitulada? Assinei meu XML, transmiti da forma como eu mostrei. Quero ver se deu algum erro no meu computador aqui. Bom, eu vou finalizar sem saber. É porque eu acho que deu um erro no meu microfone, mas vamos continuar, né? Vamos lá. Já acabou mesmo, né? Então, pessoal, onde que eu parei? Na consulta. Esse meu XML de consulta, depois que eu consultei, ele retorna o XML completo da nota fiscal de serviços emitida na Cefaz da minha cidade de Passo Fundo. Não é minha cidade, mas é o exemplo. Eu simplifiquei bem, coloquei como função, né, como vocês estão vendo aqui, e recebo o NFSE de resposta. Se não for false, porque lá na minha função eu coloquei que caso venha alguma coisa que não seja um XML de nota fiscal, eu falo que é falso. Então, eu retornei essa minha função inteligente, eu fiz com que ela percebesse se é um XML ou não, e se for, ele retorna que deu erro. Agora, caso não seja falso, ou seja, caso seja um XML mesmo, eu peguei e falei para ele colocar o XML da nota dentro de um text area, né? Ou seja, dentro de um campo de texto grande, para mim ver o XML na minha frente, né? Então, olha só, o meu arquivo de testar SOAP, que é um arquivo que faz a emissão da nota para mim, o meu arquivo, esse arquivo aqui, quando eu executo ele, ele abre esse XML, assina, transmite, consulta o protocolo, descobre se foi correto. Se foi correto, ele joga dentro de um text area para mim, com o resultado de sucesso da minha nota. Eu poderia pegar esse XML e salvar no arquivo, né? E etc. Ou poderia pegar esse XML e gerar a DANF, tá? Como que gera a DANF? Aí já é um outro vídeo, só para gerar a DANF de nota fiscal de serviço. Mas, aqui você está conseguindo emitir. Então, eu consegui emitir, consegui. Joguei dentro de um text area e vi. Vamos ver na prática? Vamos. Então, eu peguei esse meu arquivo, ele está no meu servidor. Fiz tudo isso que a gente viu que eu fiz, né? E aí eu pego, ó, e venho aqui e executo o meu arquivo. Vamos ver o que vai acontecer? Estou executando, o meu arquivo está comunicando com a Cefaz da prefeitura, está recebendo as respostas, consultou o protocolo e descobriu algo e retornou um XML. Ó. A prefeitura só fala comigo através de XML. O que ele retornou? Ele retornou isso aqui. Ó. Vamos ler? Um XML, dentro do XML está escrito erro. Mensagem, número do lote já foi informado em outras remessas. O número do lote que deverá ser sequencial sem repetições. Por quê? Porque eu fiz de propósito. Eu coloquei aqui, ó. Meu RPS, eu já tinha emitido esse. E o número 51 já tinha usado. Agora eu vou colocar o número 52. Tanto no lote quanto na nota, porque eu não quero que repita nenhum dos dois. Esse aqui agora é um novo XML, faz de conta que é uma nova nota, diferente da que eu estava emitindo antes, né? Por acaso os valores são os mesmos. Estou salvando meu XML e agora eu vou executar tudo de novo, só que dessa vez eu quero que ele envie um XML que não é igual ao que eu já tinha enviado. Ele está comunicando com a Cefaz, consultando o protocolo e eu recebo um XML de uma nota fiscal de serviço completa, emitida, autorizada, tá? E essa nota fiscal aqui eu posso salvar ela
porque eu estou com a minha nota fiscal emitida. Retornou ela completo, número da nota, que quem gera é a Cefaz de lá, tá? E tá aqui, gente. Esses são os passos para a emissão de uma nota fiscal de serviço, comunicando via web service, fazendo tudo manualmente, como a gente viu aqui, e tirando proveito de algumas bibliotecas aí que sem elas seria impossível, tá? Então, tá aí, pessoal. Não estou abordando sobre a geração da DANF, posso fazer em algum outro vídeo, para pegar esse XML aqui e transformar num PDF, né, que é o que a pessoa quer ver na tela, né? Mas se você conseguiu emitir, você pode entrar no sistema lá da própria prefeitura e acessar, né, com os dados do cliente, que deve estar aqui, ó. Agora eu estou perdido aqui onde que está. Mas eu tinha, né, aberto antes, como vocês tinham visto. E lá na lista de notas fiscais emitidas do cliente vai estar a nota, porque ela foi emitida, né? Eu fechei. Mas dentro do sistema do cliente vai estar a nota fiscal lá emitida, porque deu sucesso, né? Então é isso, viu? Pessoal, esse vídeo é mais um aí de uma explicação bem, tentando ser o mais completo possível sobre a emissão de notas fiscais de serviço no PHP, dessa vez fazendo tudo manualmente, viu? Então, sucesso a todos aí, bom trabalho, até o próximo vídeo.